Bom dia, meus fortes. Bom dia, tudo bom? Hoje, assim, não temos conteúdo novo, então é revisão, né? Como eu tinha prometido, vou fazer 2 exercíciozinhos de otimização, mais um exercício de gráfico para nossa listinha. Mas antes disso, eu queria chamar atenção a alguns pontos para vocês, tá? Hoje, acabando essa aula, eu já vou disponibilizar o estudo dirigido para vocês, tá bom? Então, o estudo dirigido de revisão, que se iniciaria no fim de semana, vai ficar disponível a partir de hoje. Eu recomendo vocês olharem a partir de amanhã, tá? Porque pode ser que tenha um delayzinho aí de tempo, mas então a partir de amanhã vocês já podem começar a revisão teórica pelo estudo dirigido. Eu quero chamar a atenção que é importante que vocês façam um estudo dirigido, então eu vou mostrar para vocês no Moodle as notas de vocês, tá? Porque a gente já tem, né, um acompanhamento de todas as notas, então já tem a média da turma. Isso tudo a gente faz para que vocês vão para a primeira avaliação já tendo uma noção da média de vocês, né? Então, tirada até esse momento. Então, é importante que vocês tenham esse acompanhamento. E vocês vão ver o que de fato pesa o estudo dirigido, tá? A execução do estudo dirigido. Vou mostrar já já. E como eu comentei também que essa aula vai estar disponível no YouTube, como sempre fica, vou mostrar para vocês o acervo também que a gente já tem, pelo menos do PL2 e do PL3. Então, sintam-se à vontade para assistir algumas aulas já gravadas, né? De revisão, inclusive, ou de conteúdo, enfim. Porque essa aula essa disciplina já vem sendo dada por mim desde o período remoto, mas a gente já tem no YouTube o PL2 e o PL3. Então, às vezes tem algum exercício diferente que eu não fiz nessa, mas eu fiz na outra revisão. Às vezes tem algum comentário de algum colega que fez, e aí é exatamente a dúvida que você está tendo, né? Então, dá a assistir, né? Isso pode ser que seja interessante para vocês, tá? Então, vou mostrar aqui no computador para vocês. Vem comigo. Deixa eu fechar isso aqui. Vem comigo, meu povo. Eu estou no Moodle como se eu fosse vocês, tá bom? E aqui no Moodle, onde que vocês vão para ver as notas de vocês, né? Vocês vão vir aqui em avaliação. Aqui em avaliação tem o peso, quanto é que vale cada coisinha, descritas da terceira avaliação, livro de notas. Você clica aqui no seu livro de notas, ok? Do lado esquerdo é a sua nota. Como eu sou uma aluna, estou como aluna e eu não executei nada, eu não tenho nada de nota, certo? Mas aqui do lado direito vocês têm a média da turma. Então, a média da turma neste momento é 0,46, isso aqui vale de 0 até 10, tá bom? A lista de exercício, todas as listas de exercício, vocês já sabem que ela vale no máximo 1 ponto. Então, esse 0,72 aqui é a média, mas como se valesse 1, tá? A lista 2, o estudo dirigido, que vale 1 ponto, né? De 0 até 10, mas que aqui só contabiliza 1. A devolutiva da lista, então a média da turma está 7,8, né? 0,78. E o estudo dirigido. Então, percebam que o estudo dirigido tem um peso significativo, tá? Na média de vocês. Esse 0,46 é porque está contando de 0 a 5? Era para aparecer de 0 a 5. Bom, mas o curso vale 5, certo? Sim, a média do curso é 5, ok? Esse 0,46 é 0,46 na média. Então, a média da turma está 0,46 de 5, mínimo, que tem que tirar. 0,46, total seria 10, ok? Então, vocês estão com 0,46 a média da turma. Isso não é muito bom. Não é nada legal, tá? Não é nada legal. Olhem o histórico de notas de vocês, para ver se as notas das listas foram lançadas todas, para ver se a execução do estudo dirigido está lá. Isso aqui é um modelo de vocês acompanharem o que vocês fizeram, o que já tem disponível, tá?
0,46 de média não é legal. É 0,46 de 10, tá? De 10. Lembrando que o estudo dirigido tem vale 100, né? Vale 1, que está aqui, e as notas a gente contabiliza das listas de exercício de 0 até 1 também. Então, é 7,2 de média e 7,8 de média nas listas. Tá? As listas estão com uma média legal, bem legal, mas a média final de vocês está meio baixinha, tá? Ok? Então, tá bom. Isso aí, com certeza, está relacionado à execução do estudo dirigido, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. Dito isso, vou só reforçar para quem está chegando agora, o estudo dirigido de revisão, eu vou liberar ele hoje. Que daí vocês podem fazer no fim de semana, já começar a estudar no fim de semana, tá bom? Para quem não veio à aula, que vai assistir, vou mostrar para vocês o nosso acervo no YouTube. Quando você vai lá no YouTube, você escreve Nitai, ok? Nitai, vem aqui esse símbolozinho, clica aqui nesse símbolozinho, e aí você pode vir aqui nas playlists. Nas playlists, temos aqui, olha, 2022.2 é o que está sendo executado. Cálculo 2, 2021.4. Cálculo 1, 2021.4. Então, esse cálculo 1 aqui, que é comigo, já são as aulas passadas, tá? Esse aqui é do PL3. Aqui tem eu de novo, cálculo 1, 2021.2. Esse aqui é do PL2. Então, se você clicar nessa listinha, por exemplo, vamos pegar do PL3. Vou pausar. Aqui do ladinho já cai na lista de todos os vídeos, ok? E aí vocês podem assistir tanto as aulas passadas, quanto aqui no meio também vai ter a aula de exercícios. Então, por exemplo, pegar exercícios de revisão, que não necessariamente os que eu estou fazendo com vocês é exatamente os que eu fiz anteriormente, pode ser que seja interessante, tá bom? Além do que, algumas perguntas que a galera fazia antes, pode ser que sejam exatamente as dúvidas de vocês neste momento, tá? Então, pode ser interessante a assistência desses vídeos. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que não veio hoje, não vai vir, e ok, a gente não vai contar presença hoje. Mas o vídeo vai ficar salvo como já fica salvo no acervo, tá bom? Então, vocês podem assistir em casa, pode assistir quem está aqui, é claro que pode voltar e assistir também, mas a gente já tem algumas aulas já no acervo, tá joia? Então, tá bom. Fica aí essa recomendação. É obrigatório? Não, é só contar que existe, caso ainda alguém não soubesse, tá bem? Fechando isso, hoje a aula nós teremos 2 exercícios de otimização e 1 de gráfico, tá? Se a aula for meio rapidinha, que vai depender muito do ritmo de vocês, se a aula for meio rapidinha, a gente pode pegar mais exercício de gráfico, tá? Eu já fiz já fiz um slide com vários exercícios, que a gente vai fazendo ao longo para vocês terem noção. Já fiz um slide com vários exercícios, tem inclusive derivação implícita, taxas relacionadas, gráficos, otimização. Então, eu já deixei vários exercícios aqui. Caso a aula flua, a gente pode fazer outros, não tem problema, tá bom? Mas eu vou priorizar esses 2 de otimização e este primeiro de gráfico, ok? Esse é o foco da aula de hoje. Caso vocês tenham algumas outras dúvidas, estamos aí para isso. Massa? Beleza? Então, podemos começar? Esse é o nosso primeiro exercício de otimização. Encontre as dimensões do cilindro circular reto de maior volume, que pode ser inscrito em um cone circular reto com raio 5 e altura 12. Tá? Se não me engano, eu não me lembro se esse aqui já caiu em alguma prova, porque tiveram vários modelos de prova remota também, mas eu acho que esse aqui tem um bom tipo esse aqui é uma boa cara de exercício que, se não foi cobrado, poderia ter sido, tá bom?
Então, enquanto vocês pensam um pouquinho aqui, eu vou lá no quadro 1 e faço o desenho desse exercício. Então, a gente tem um cilindro dentro de um cone circular reto. Okay. Gastei todo o meu potencial de figuras geométricas desenhadas. Que não é muito, diga-se de passagem. Então, vamos lá. O problema é o seguinte. Eu tenho um cilindro circular reto. Quer dizer, eu tenho um cone, tá? Conezinho. E eu quero colocar um cilindro lá dentro. O cone, as medidas dele são, o raio é 5 centímetros e a altura dele é 12 centímetros. Okay. Eu quero achar, segundo o slide, volta lá para a gente, por favor. Então, encontre as dimensões do cilindro, que é da parte de dentro, circular reto de maior volume, tá? Então, eu quero maximizar o volume do cilindro, de tal maneira que ele pode ser inscrito, ou seja, que ele possa estar dentro de um cone circular reto, com raio 5 e altura 12 centímetros, tá? Então, o que eu tenho de fora é esse cilindro, é o cone, tá bom? Eu tenho esse cone de raio 5 e altura 12 centímetros, e eu quero colocar lá dentro um cilindro de maior volume possível, tá? Qual é o maior volume possível desse cilindro para estar dentro do cone, ok? Então, tá bom. Então, aqui vocês já entendem que é como prerrogativa saber volume de cilindro, volume de cone, certo? O que é ser inscrito e, quem são, e as propriedades geométricas desses objetos. Concordam comigo? Isso é prerrogativa do exercício. O exercício mesmo só pede o máximo disso. Isso que é o cálculo 1, tá? Então, de novo, a dificuldade sempre vai ser de sair do português e vir para a matemática, tá? Porque você sempre vai precisar de algumas prerrogativas que não cabem a nós do curso de cálculo 1 passar por elas, ok? E essa é a dificuldade e ela é legítima, tá? Ela é legítima. Então, vamos lá. Então, eu quero achar qual é o raio e a altura máxima do cilindro para que o volume dele seja máximo. Não é isso? Ok? Então, qual que é a função que eu quero maximizar? É a função volume do cilindro. Qual que é o volume do cilindro? Área da base vezes a altura, né? Deixa eu pegar recursos didáticos. Esse daqui é o tamanho do raio. E essa daqui é a altura. Ok? Esse aqui é o raio do cilindro e essa aqui é a altura do cilindro. Ok? O que eu quero maximizar é o volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? Área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Ok? Tá bem? Aqui nós temos duas variáveis em questão. Concordam comigo?
Eu tenho o raio e eu tenho a altura como variáveis, certo? Eu preciso amarrar uma outra, porque eu estou em funções de uma variável só, tá? Então, eu preciso amarrar uma outra. Como que eu faço isso? Eu faço isso tentando achar relações entre os dados que eu tenho, ou seja, o raio do cone e a altura do cone, e o raio do cilindro e a altura do cilindro, tá? Então, se a gente planificar essa relação, o que significa? Se eu passar um plano perpendicular aqui no topo desse cilindro até o seu raio, né, perpendicular, assim, que figura que a gente vai ver? A gente vai ver um triângulo grandão e dentro dele um retângulo, não é isso? Não vou olhar ele grandão, eu vou olhar só a banda, uma parte dele, pode ser? Porque para a gente é suficiente. Então, se eu planificar essa figura, em outras palavras, eu vou ter um camarada assim, ó. Um triângulo grandão. Aqui embaixo é exatamente esse raio do meu cilindro, do meu cone, perdão. Então, aqui tudo vale 5. Essa altura é a altura do cilindro, quer dizer, do cone, perdão, vale 12. Ok? E lá dentro eu tenho esse retangulinho, né? Até aqui. Que isso daqui é o R, que é o R do raio, e aqui, até aqui eu tenho a altura H, né? Que é a altura H do cilindro. Tamo junto? Tamo junto? Então, tamo junto. Ok. Bom, agora, vocês lembram de semelhança de triângulos? Tá? Então, é exatamente essa estratégia que eu vou fazer. Porque grandão é um triângulo. Aqui eu tenho esse triângulo e tenho esse triângulo. Pode pegar a sua escolha. Tá? Pode pegar a sua escolha. Eu vou pegar esse aqui porque eu acho que ele está melhorzinho para a gente ver. Se aqui é R, aqui também embaixo é R, certo? Ok? Porque os dois são paralelos, então se aqui é R, aqui também é R. Quem é essa bandinha aqui? É exatamente o todo menos isso, né? Então, essa bandinha aqui vai ser 12 menos a altura. Estão comigo? Então, tá. Bom, então agora eu vou fazer semelhança de triângulos. Como é que é? O todo está para a parte, assim como o todo está para a parte, né? Então, lado está para lado, assim como o lado está para lado. Você pode fazer de qualquer forma isso, porque é quociente e é igualdade. Só manter as ordens. Então, você pode fazer. O grandão está para o pitico, o grandão é 12. Está para o pitico, que é 12 menos H. Assim como o grandão do raio, que é 5. Está para o pitico, que é 5, que é R, né? Ok? Do jeitinho que vocês quiserem, mas é sempre um está para o outro, assim como o outro está para um, tá? Ok, vocês só tem que manter a ordem. Aqui eu fiz do maior para o menor, poderia ser do menor para o maior, sem problemas. Bom, para facilitar, então eu vou colocar uma em função da outra, ou H em função de R, ou R em função de H, porque eu quero eliminar uma das variáveis, né? Vai depender muito do nosso volume aqui. Como o raio está ao quadrado, e aí eu prefiro para fazer menos conta. Então, eu prefiro achar H em função de R. Tá? Eu prefiro. Mas vocês poderiam fazer R em função de H também. Só para facilitar aqui na conta. Então, eu vou fazer H em função de R, tá? Então, aqui eu vou ter 12R, igualdade de frações, você multiplica cruzado, né? Então, 12R é igual a 5 vezes 12 menos H, ok? 5H pode vir para cá, que eu quero H em função de R. Se aqui tem menos, passa para lá mais. Vai ser igual a 5 vezes 12 menos 12R. Ok? Só porque eu já quero H, já joguei H para lá.
Bom, então eu quero o H, então passo o 5 dividindo. Quando eu passar o 5 dividindo aqui, o 5, que esse 5 aqui vai embora. Então, sobra o 12, menos 12 sobre 5, R. Foi muito rápido? Foi muito rápido? Não? Um pouquinho? Então, volta. Vamos fazer chuveirinho aqui primeiro. Então, 12R é igual a 5 vezes 12. Lembra que eu tenho preguiça de fazer conta, tá? Então, vou deixar esse 5 vezes 12 aqui mesmo. Menos 5 vezes H. Ok? Eu quero H. Então, eu vou jogar esse H para lá. Tá? Então, eu não quero o R. Vou jogar o R para cá. Então, aqui vai ficar 5H é igual a 5 vezes 12 menos 12R. Ok? Agora é só passar esse 5 dividindo. Se o 5 passa dividindo, ele passa dividindo aqui e passa dividindo aqui, né? Quando ele passar dividindo aqui, eu vou ter 5 em cima e 5 embaixo. Então, vai sobrar só o 12. Ok? E aqui vai sobrar 12 sobre 5, né? Ok? Então, H... Melhorou? Então, H vai ser igual a 12 menos 12 sobre 5, R. Esse é o nosso H. Pronto, se eu tenho H, jogo H aqui, vou achar o volume em função de R, não é isso? Então, agora o meu volume... eu vou explorar bastante os espaços. O volume, que vai ser uma função que depende de R, é π vezes R ao quadrado. Quem é o H? 12 menos 12 sobre 5, R, né? Tá certo essas contas? Estão. Beleza. Tá joia. Eu quero maximizar o volume. Posso deixar ele mais bonitinho esteticamente? Posso, né? Então, isso aqui vai ser 12. Bom, tem um R ao cubo aqui, né? Então, é menos 12 sobre 5 R ao cubo vezes o π, mais 12 R ao quadrado vezes o π. Tá? Só deixei de maior potência aqui para a esquerda. Ok? Então, se eu quero maximizar o volume, como é que eu faço? O que é que eu faço? Vamos? Maximizar o volume significa achar os pontos máximos do volume. Tá? E o volume depende do raio, né? A gente amarrou ao raio. Então, eu quero achar qual é o raio máximo. Tá? Como que eu acho qual que é o raio máximo? Primeiro eu acho o ponto crítico, depois eu vejo se aquele ponto crítico, quais são os pontos críticos que são máximo e quais são pontos críticos que são mínimos, não é isso? Tá? Existe, claramente, se a gente parar para pensar aqui, só no sentido de domínio dessa função, tá? O domínio dessa função, vocês concordam que o R, o menor valor de R possível é 0, né? Mas se eu tiver R igual a 0, eu não tenho cilindro aqui dentro, né, do cone. Então, o volume, o domínio disso daqui poderia ser o raio aberto, em 0, ok? E qual que é o raio máximo que esse cilindro pode ter dentro desse cone? É o valor do raio do cone, né? Do cone, isso. Que é 5, certo? Então, o máximo é 5 aberto. Esse é o nosso domínio, ok? Esse é o nosso domínio. Não é domínio fechado, então não dá para fazer aquele método do intervalo fechado, tá? Por isso que a gente tinha que achar ponto crítico, depois fazer o teste da segunda derivada ou o teste da primeira derivada,
para caracterizar aquele ponto crítico em ponto de máximo ou ponto de mínimo. Tá claro para todo mundo que esse aqui é o domínio máximo? Tá? Então, tá bom. Então, beleza. Então, o primeiro passo é ponto crítico. Okay. Como é que eu acho ponto crítico? Derivada do volume igual a zero. Tá? Achando esse negócio meio esquisito. Tem alguma coisa aqui que está esquisita? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? Tem conta errada, não tem? Não, né? Então tá bom. Então vamos derivar esse camarada aqui. Vai ser o quê? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente, fica menos 12 vezes 3 sobre 5 vezes π r ao quadrado, mais 2 vezes 12 r vezes π, né? Π vezes r. Tem que fazer isso igual a zero. Ok? Dá para colocar aqui uns camaradas em evidência, não dá? Porque eu tenho R aqui e aqui, eu tenho π aqui e aqui, eu tenho 12 aqui e aqui, certo? Então, dá para eu colocar 12 π r em evidência. Concordam comigo? Sim? Tenho 12 π r de cá e 12 π r de lá. Vou colocar 12 π r em evidência. Quer achar as raízes fazendo Bhaskara? Pode fazer. Tá? Mas assim fica mais rapidinho. Tá bom? Por isso que eu não fiquei desenvolvendo os produtos, porque agora facilita botando tudo em evidência. Então, coloca 12 π vezes R em evidência. De cá sobra 2, e de cá sobra quanto? Sobra 1R e 3/5. Pronto, fatorei. Ok? Difícil? Está acompanhando? Estão acompanhando? Sim? Tá, então ótimo. Bom, um produto dando zero, ou um ou outro é igual a zero, certo? Então, ou esse camarada aqui é igual a zero, ou seja, o R é igual a zero, ou esse camarada aqui é igual a zero, concordam comigo? Sim? Então, ou o R é igual a zero, ou esse camarada aqui ser igual a zero, quer dizer que 2 menos 3 sobre 5R é igual a zero. Se eu jogo esse camarada para cá, fica 2 igual a 3 sobre 5R. Ok? Esse 5 passa para lá multiplicando, esse 3 passa para lá dividindo, certo? Então, fica 10 sobre 3, que é o R. Ok? Então, ou o R é igual a zero, ou o R é 10 sobre 3. Tá? Para que esse produto seja zero. Ok. Agora vamos para a análise. Os dois pontos são críticos? Vai depender do meu domínio, né? Vai depender do meu domínio. O zero está lá no domínio da função? Faz sentido o raio ser zero? Não, né? E ele está aberto, né? Então, o zero não está aqui dentro, não pode ser zero. Ok. Mas 10/5 está aqui dentro, né? Então, a gente só tem um candidato. Então, esse aqui não acontece. Então, meu único ponto crítico é 10 sobre 3. Mas, professora, é o único ponto crítico, então ele vai ser o ponto de máximo. Ô, meu caro, vamos nos certificar disso, porque a gente está sempre treinando para a hipótese mais difícil de todas, né? Que é quando você tem mais de um ponto crítico, aí você tem que analisar cada um desses. Então, vamos fazer como se fosse esse outro cenário, tá?
Mas você poderia alegar para mim, falar assim, mas professora, não daria para alegar também, né? Porque essa daqui é de grau 3, tá? Então, você não consegue me garantir pelo comportamento. Se fosse grau 2, o único ponto seria ok. Mas grau 3 só não dá só para você certificar que de fato é. Então, vamos fazer o teste da segunda derivada, tá? Poderia ser o teste da primeira derivada? Poderia ser. Vai dar mais trabalho. Tá bom? Então, eu prefiro o teste da segunda derivada. Dado o ponto crítico, agora eu vou e uso o teste da segunda derivada. O que diz o teste da segunda derivada? Pega o ponto crítico, analisa a segunda derivada nesse ponto crítico. Se a segunda derivada te der sinal positivo nesse ponto crítico, a concavidade é voltada para cima, certo? Se a concavidade é voltada para cima, o ponto crítico vai ser ponto de mínimo. Se a segunda derivada der negativa, a concavidade está voltada para baixo. Se a concavidade está voltada para baixo, o ponto crítico vai ser ponto de máximo. Okay? Então, é isso que nós vamos nos certificar. Pega essa função volume e deriva ela pela segunda vez em relação a R. O π some, esse camarada aqui também, então basta o R, né? Então, fica menos 12 sobre 5 vezes 3 vezes π vezes R ao quadrado. Só joguei o R ao quadrado para lá, tá? Derivada de R ao cubo, 3R ao quadrado. Então, menos 12 vezes 3 sobre 5, R ao quadrado, π. Tamo junto? Sim? Então, tá bom. Mais 12, constante, não interfere na derivada, então fica 12 vezes π vezes, qual é a derivada de R ao quadrado? Derivada de R ao quadrado é 2R. Sucesso. Sucesso. Tá bom. Agora a gente vai ter que juntar, né? Agora já não dá mais para ficar brincando só de deixar fatorado. Por quê? Porque agora a gente vai precisar pegar essa função, pegar o nosso raio, jogar aqui e estudar o sinal, né? É isso. Então, quem é o sinal para o raio igual a 10 sobre 3? Ai, Jesus. Então, vamos lá. Vamos juntar tudo que a gente consegue juntar. O π e o 12 dá para pôr em evidência, né? Fica 12 vezes π. Aí sobra aqui menos 3 sobre 5. Quem é o raio? 10 sobre 3 ao quadrado. Mais o 12 e o π estão de fora. 2 vezes menos 10 sobre 3. Né? Aqui eu tenho sinal positivo, então basta olhar aqui dentro, se isso aqui vai me dar um troço positivo ou um troço negativo, tá? Vamos lá. Isso aqui é menos, com isso aqui menos. Tenho menos com menos, independente desse valor, tá? Independente desse valor, tenho menos com menos. Então, aqui dentro o sinal vai ser negativo, certo? Eu estou somando coisas negativas, tenho menos de cá e tenho menos de cá. Então, o sinal desse camarada aqui é negativo. Sinal negativo com sinal positivo, negativo, né? Segunda derivada negativa, concavidade voltada para baixo. Concavidade voltada para baixo, o ponto crítico é ponto D máximo. Pode vir um de cá e pode vir um de cá. Curso e nome. Curso de Física. E só uma observação, a senhora está analisando a segunda derivada, só que na realidade a senhora derivou a primeira função ali. Ou seja, Ih, menino. Teria que ser, essa é a primeira. Obrigada. É a mesma coisa? Ô, galera, valeu demais. Olha só. Então, pronto. Obrigada.
A gente vai derivar essa belezura, né? Foi mal. Então, bora lá. Esse camarada, qual que é a derivada desse camarada? 2 vezes R vezes π vezes esse número. Então, é 12 vezes 3 sobre 5 vezes 2 vezes o R vezes o π. Ok. E a derivada desse fica só esse númerozinho, né? Mais 2 vezes 12 vezes π, né? Isso. Agora foi, né? Foi mal, people. A professora também, às vezes, dá umas falhadas. Tá bom, agora vamos olhar para 10 terços, ok? Boto o π em evidência, boto 12, dá para pôr 2 vezes 12 vezes π em evidência, né? Sobra 1 menos 12 vezes 2 vezes π em evidência. O R é 10 terços. Certo? Ok? 2 vezes 12 vezes o π. Ok, sobrou 3, sobrou 5. E tem esse sinal de menos também. 3 aqui, 5 aqui. Ok. Tá certo, né? Porque esse menos aqui... Não, é o menos aqui mesmo, tá certo. É menos. Ok. Esse camarada aqui vai cancelar com esse camarada aqui. Esse camarada aqui vai cancelar com esse aqui. Vai sobrar um 2. Esse sinal aqui é... 1 menos 2 é menor do que 0, certo? Menor do que 0 vezes um troço que é maior do que 0. Isso aqui fica... menor do que 0. Conclusão é a mesma, né? De sorte. Então, com cavidade voltada para baixo, segunda derivada negativa, com cavidade voltada para baixo, então o ponto crítico é ponto de máximo local. Logo, R igual a 10 terços é máximo local. Portanto, quais são as medidas? Qual era a pergunta? Quais são as medidas do cilindro que tornam o volume máximo para que ele esteja inscrito dentro desse cone, certo? Então, quais são as medidas do cilindro para ele estar lá dentro e ter volume máximo? O raio a gente acabou de achar. Então, eu vou dar agora quem é a altura. E de presente eu já tenho também quem é esse volume máximo, né? Que alguém poderia te perguntar, falar assim, e aí, qual que é o volume máximo? Ou alguém poderia te perguntar qual que é apenas qual é a altura máxima. Ou alguém poderia te perguntar qual é o raio máximo, tá? Então, já pode dar todas as informações. Portanto, esse aqui, 10 terços, é o raio máximo. Qual é a altura máxima? 12 menos 12 sobre 5R. 12 menos 12 sobre 5R, que é igual 12 menos 12 sobre 5 vezes 10 sobre 3. Dá para cancelar aqui com aqui, sobra 2. Dá para cancelar aqui com aqui, sobra 4. Então, ficou 8 lá em cima. 12 menos 8, 4, né? A altura é 4. E o volume, então, π vezes R ao quadrado, 10 sobre 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Isso. 12 aqui sobra 4, 10 aqui sobra 2, tá certo, né? Certo, né? Vezes a altura, que é 4, é o volume máximo. Prontinho? Dúvidas? Fiz conta errada? Agora não, né? Agora tá certo. Difícil?
Fácil? Médio? Tá mais para médio que para difícil? Ou tá mais para fácil que difícil? Tá mais para fácil que para difícil? Então eu vou pegar a média médio, tá? Tá bom. Mas percebam que de cálculo 1 mesmo é pouco, né? O trabalho maior é de fato destrinchar esse problema, né? De cálculo 1 mesmo é simples, é uma derivada simples, é uma segunda derivada que é simples, é uma teoria que a gente já está amassando o barro tem um tempo, né? De cálculo 1 mesmo é simples. Mas a teoria que precede o cálculo 1 é que é mais exigente. Podemos ir para o próximo exercício? Podemos? Então podemos. Agora o problema é o seguinte: eu tenho um retângulo de lados paralelos aos eixos coordenados, tá? E localizado no primeiro quadrante, vai ter um vértice que coincide com a origem, o outro vértice vai estar sobre o eixo AX, e o outro vértice vai estar sobre o eixo AY, ok? Isso daí é importante porque o retângulo poderia estar desgueio, né? Poderia estar tombadinho. Mas ele está dizendo que, para além de ser paralelo, onde ele está localizado. Tá bom. O quarto vértice está sobre a reta 2x mais y igual a 100. Qual é a área máxima desse retângulo? Ok? Quando vocês pensam um cadinho, vou escrevendo ele aqui do lado. Opa, tá muito bom. Deixa eu pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui e esse aqui. Vamos desenhar juntos? Então, vamos lá, vamos fazer o eixo coordenado aqui. Ok? Aí eu tenho um retângulo. Um dos vértices está sobre a origem. O outro vértice está sobre o eixo AY. O outro vértice está sobre o eixo OX, perdão. O outro vértice está sobre o eixo AY. E o quarto vértice está sobre uma reta. Então, a gente já sabe que ele vai ser alguma coisa tipo assim. Ok. A reta é 2x mais y igual a 100, certo? Quem é essa reta, então? Se a gente colocar como y em função de x, é y igual a menos 2x mais 100. Concordam comigo? Então, essa reta é decrescente, porque o coeficiente angular dela é negativo, ok? Ela toca o eixo AY em 100, então ela está lá longeão, o que vai me dar que provavelmente esse retângulo ele seja mais comprido, né? Mais comprido assim. Ela toca o eixo OX quando o y é igual a 0, ou seja, toca o eixo OX em 50. Então, aqui em cima ele toca lá no 100, aqui embaixo toca lá no 50, né? Então, essa reta vai ter um comportamento mais ou menos assim. Ok? Sim? Ok. Esse ponto aqui é o ponto x, y, né? Mas quem é y? Menos 2x mais 100. Tá claro para todo mundo? Que esse é o ponto, que é um ponto do retângulo, que está sobre a reta, né? Ok?
Então, quem são os vértices desse retângulo? 0, 0. Aqui vai ser alguma coisa em x mais y, 0, certo? Esse aqui vai ser 0, alguma coisa. Esse aqui vai ser o ponto x menos 2x mais 100. Ok? Esse x é esse aqui, né? Esse ponto aqui é o ponto x, vírgula 0. Esse ponto aqui é o ponto 0, menos 2x mais 100. E esse ponto aqui é o ponto 0, 0. Sim? Ok? Tá bom. Tá joia. Então, a gente descreveu esse problema. Eu quero achar quando que essa área é máxima, não é? Deixa eu só rever aqui. Área máxima, isso. A área desse retângulo é máxima. Qual que é a área do retângulo? Lado vezes lado, né? Ok? Lado vezes lado, que seria x vezes y. Mas quem é o y? É o y que está sobre essa reta, não é? Concordam comigo? Por isso que eu coloquei já os ladozinhos. Esse tamanhozinho aqui mede x, e esse tamanho aqui mede menos 2x mais 100. Concordam comigo? Sim? Então, esse outro lado é menos 2x mais 100. Então, essa é uma área que depende apenas da variável x, que é menos 2x ao quadrado, mais 100x. Tá claro para todo mundo? Tá? Essa outra coordenada desse retângulo, ela foi tirada por causa dessa relação aqui desse ponto sobre a reta, tá? Porque esse ponto aqui vai ter a mesma coordenada em y do que essa, ok? Esse ponto aqui vai ter a mesma coordenada em x do que essa, sim? Esse ponto aqui vai ter a mesma coordenada em x do que essa. Esse ponto aqui vai ter a mesma coordenada em y do que essa, tá? Tá claro para todo mundo? Então, perfeito. Se eu quero achar a área máxima, eu quero maximizar isso. Se eu achar o x, eu acho quem é o y. Perfeito? Então, tá bom. Então, para maximizar isso, o que que eu faço? Primeiramente, ponto crítico. Em alguma instância, a gente já sabe que esse domínio é de 0 aberto até 50 aberto, né? Que é onde toca aqui. Ok? Certo? Lembra que a gente percebeu onde é que aqui tocava? Aqui toca em 100. Quando o x é igual a 0 nessa reta, o y é igual a 100. Quando o y é igual a 0 nessa reta, o x é igual a 50, não é isso? Então, esse pontinho aqui é 50, esse pontinho aqui é 100. Então, o domínio da minha área, desse quadradinho, ele é no máximo 50, mais aberto. Esse x vai ser no mínimo 0, no máximo 50, mas tudo aberto, né? Tá? Por quê? Porque se o x for 50, eu não tenho retângulo, não é? Eu não vou ter alturinha, então não faz sentido, por isso aberto. Tá joia? Então tá joia. Então, ponto crítico. Então, de novo, isso aqui é um domínio aberto, não dá para eu olhar máximo e mínimo em intervalo fechado pelo método do intervalo fechado. Então, eu tenho que olhar ponto crítico igualando a 0, derivada igual a 0. Qual é a derivada dessa função? Menos 4x mais 100. Ok? Fazer isso igual a 0 é fazer 4x igual a 100, certo?
Então, x é igual a 25. Professora, deu só um ponto crítico. Ele vai ser o ponto de máximo. Vamos certificar? Então, bora lá. Ah, professora, mas essa função aqui é uma parábola voltada para baixo, então o ponto crítico vai ser o ponto de máximo. Vamos certificar pela segunda derivada? Então, bora lá. Teste da segunda derivada. Deriva essa belezinha aqui de novo. Então, A, duas linhas de x é igual a menos 4. Menos 4, independente do x, é sempre menor do que zero. Então, x igual a 25 é ponto D. Derivada menor que zero. Ponto D. Derivada menor que zero, ponto D. Máximo. Máximo local. Ok? Sim. Tá bom. Então, eu achei quem é o x que faz máximo. Se eu achei quem é o x que faz máximo, eu acho quem é o y que faz máximo, né? Portanto, x igual a 25 e y igual menos 2 vezes 25 mais 100, que é igual a 50, são as medidas do retângulo cuja área máxima é esse produto, né? Entre 50 e 25. 50 vezes 25. Eu quero fazer essa conta. 25 ao quadrado. Ah, não quero fazer essa conta aqui não, tá ótimo. É esse produto aí, tá lindo. Tá bem? Tá bem? Então tá joia. Dúvidas? Difícil, fácil ou médio? Fácil? Que bom. Que bueno. Vamos para um gráfico? Vamos para um gráfico. Vamos fazer esse de cima. Vamos, por favor, fazer os exercícios de aplicação da avaliação, que não mudam esse nível, tá? É mais ou menos esses dois níveis aqui. Vamos todo mundo fazer? Vamos fazer diferente de todos os PLs anteriores? Então, vamos. Quando vocês pensam um pouquinho nesse gráfico, eu vou escrevendo lá do lado no quadro 1. Quando vocês vêm comigo, eu vou tomar uma aguinha, tá?
Podemos? Então podemos. O que é a primeira coisa que eu faço? Eu vou fazer só o que vocês falarem. Primeiro é domínio. Qual é o domínio dessa função? Os reais menos quando que 4 menos x ao quadrado é igual a zero? Quando x ao quadrado é igual a zero. Quando x ao quadrado é igual a 4. Quando que isso aqui acontece? Quando x for menos 2 ou mais 2. Então, o domínio são todos os reais, menos o número menos 2 e o número mais 2. Certo? Aí vocês podem fazer isso aí assim, pode fazer com uma barrinha invertida. Assim, tá? Jeitinho que vocês quiserem. Sucesso. Ok? Ok. E agora? Tem mais alguma coisa que a função nos dá de presente? Tem que achar as interseções com o eixo AX e com o eixo AY, né? Então, quando que a função vai cruzar o eixo AX e quando que a função vai cruzar o eixo AY, tá? F de x é igual a zero em algum momento nos números reais? Quando que um quociente dá zero? Quando o numerador é igual a zero. X ao quadrado mais 4 é igual a zero nos números reais? Não, né? Por que que não é? Porque isso aí vai cair um número complexo. O número complexo não é número real. Essa equação, x ao quadrado mais 4 igual a zero, não possui raízes reais. Tá? Alright. Então, não está tendo. Não há. Quando x é igual a zero, quantos milhões que está isso aí? 1. Não? 4 sobre 4? Dá 1. Então, o gráfico não vai tocar o eixo AX, vai tocar o eixo AY no ponto 0, no ponto 0, 1, certo? Vai tocar no ponto 1. E a gente já sabe também que pode ser que tenha pelo menos 2 assíntotas verticais, não é isso? Tá? Que para cada ponto que não está no domínio, é provável que exista uma assíntota nele, né? Certo? Ok. Agora, próximo passo. Não ouvi. Deriva a bichinha. Bora derivar esse quociente. Embaixo, sempre ao quadrado, né, na derivada, pela regrinha do quociente. Deixa esse quadrado quietinho, ninguém precisa mexer nele. E aí vamos. Derivada do de cima dá quantos milhão? 2x. Vai falando para mim que eu vou escrevendo. Vezes 4 menos x ao quadrado. Quatro mais x ao quadrado. Vezes menos 2x. Tá vendo a importância dos parentes? Só nesse caso, né? Tá bom. Antes de começar a desenvolver qualquer coisa, percebam que pode ser que tenham coisas incomuns aqui, né? Certo? Pode ser que tenham coisas incomuns. Antes de cancelar esse com esse, vamos ver se aqui também não aparece alguma coisa.
semelhante a esse 4 menos x ao quadrado, tá? Quando a gente arrumar esse camarada aqui, isso aqui vai ficar o quê? 4 vezes menos 2 dá menos 8x, certo? X ao quadrado vezes menos 2x vai me dar menos 2 vezes x ao cubo. Ok? Sim? Estou só olhando aqui dentro, tá? Esse produtinho, deixa o menos lá de fora. Ok? Isso aqui me dá menos 8x com menos 2x ao cubo, certo? Tá, o menos é esse menos aqui. Bora dar uma olhada nesse negócio aí. Se eu coloco 2x em evidência... Ah, ele já estava. Deixa eu ver outra coisa. Não dá, né? Dá para arrumar, não. Então, não. Então, bora desenvolver. A minha ideia inicial era se tinha algum 4 menos x ao quadrado, de cá também aparecia algum fator para eu poder cancelar, tá? Mas a gente viu que não tem. Então, bora desenvolver esse numerador, deixa o denominador quietinho, mas bora desenvolver esse numerador. Então, vai ficar lá em cima 8x menos 2x ao cubo, menos com esse menos mais 8x, ok? Menos 2x ao cubo mais 2x ao cubo. Olha que beleza. Parece que foi feito para dar certo. Menos com mais vai embora. Sobrou 16x, né? Lá em cima. Quer dizer, 16x. X sobre 4 menos x ao quadrado. Depois que a gente deriva, a gente já acha quem é o domínio, né? Quem é o domínio dessa derivada? De modo que é o mesmo da função dada, né? Então, beleza. Então, o domínio da minha função derivada é o mesmo que o domínio da função. Por que que a gente já faz isso? Por causa do próximo passo, que são os pontos críticos, né? Os pontos críticos dependem exatamente disso. Se eles são diferentes, a gente faz outra maneira. Se eles são iguais, a gente iguala a zero, tá? Então, beleza. Sucesso, né? Próximo passo. Depois que a gente deriva, a gente sempre acha os pontos interessantes, tá? Derivou, acha os pontos interessantes. Quais são os pontos interessantes da primeira derivada? Pontos críticos. Okay? Como o domínio da minha função derivada é exatamente igual ao domínio da minha função, é suficiente fazer o quê? Achar os pontos em que a minha primeira derivada é igual a zero. Quando que a primeira derivada é igual a zero? No quociente, quando o numerador é igual a zero. Quando que o numerador é igual a zero? X igual a zero. Antes da gente escrever qualquer coisa, x igual a zero, tá no domínio? Tá, né? Então, sucesso, ele é ponto crítico real. Real oficial. Ponto crítico é o zero. Beleza? Ai, oi? Tá. A colega disse se não dá para simplificar esse 4x, esse 16x com esse camarada. Não dá, meu bem. Vou te contar por quê. Se caso você desenvolvesse esse quadrado, tá? Você não ia ter 16, você não ia ter, por exemplo, 4x em todos os membros daqui de baixo. Ia ter um que aparecer só 16. E você só consegue cancelar assim se for em todo mundo. Não dá, meu amor. Não dá. Você só cancela no meu soma se você cancela para todo mundo. Pensa assim. 2 sobre 3 mais 5. Tá?
2 sobre diferente. 6 mais 10. Antes tem alguma coisa que daria para fazer? 4 menos x ao quadrado eu tenho de cá, mas eu não tenho de cá. Eu só cancelo na soma se eu tenho para todo mundo, tá? Por isso que eu tentei desenvolver esse camarada aqui, para ver se aparecia um 4 menos x ao quadrado. Aqui é mais, tinha que ser um menos. Tinha que ser um menos para a gente conseguir. Esse mais aqui vem desse camarada aqui de cima, né? Sacou? Se fosse um menos, sim, aí você cancelava esse com um camarada daqui de baixo e aí sucesso. Mas como é mais, a gente não consegue cancelar, tá? Acho que a melhor estratégia para vocês pensarem nisso é o seguinte: 2 mais 6 sobre 5. Sei lá, vamos pegar um outro aqui que é melhor. 3, 18 e 3. 18, 19, 21, 22, 3, 24. 24 sobre 3 dá. Então, não, sobre 2. Okay. Isso aqui daria 9 mais 3, se eu separasse, né? Por um lado, isso aqui seria o quê? 18. 19, 21, 22, 3, 24. 24 sobre 4, sobre 2, 12. Por outro lado, isso aqui que está ruim, vou pôr 3. Dois mais 3. Pode ser sobre 2 mesmo. Sobre 2, tá? Esse daqui daria para cancelar com esse, né? Mas esse daqui não daria para cancelar com esse, concorda comigo? Tá? Porque se eu vou separar a soma, eu só posso separar assim. O 2 vem para esse e o 2 vem para esse, tá? Eu só posso separar assim, na soma. Tá? O 2 tem que ir para todo mundo. Esse camarada aqui tem que vir para esse e tem que vir para esse. Por quê? Porque essa soma aqui daria lá em cima 5 sobre 2, não é isso? Se o 2 não vem para cá, isso daqui me dá 1 mais 3, que daria 4. Tá vendo que os dois são diferentes? Tá vendo? Então, o denominador, quando eu vou separar ele na soma, ele tem que ir para todo mundo. Ele só vai se for assim. Esse aqui não. Ele só vai se for 2 sobre 2 mais 3 sobre 2. O denominador só vem se for para todo mundo. Por quê? Olha só, o que seria 2 sobre 2 mais 3 sobre 2? Esse aqui eu vou somar em cima, certo? Conservo a base, conservo o denominador que é o mesmo. Esse aqui só somaria em cima, daria isso. Ok? Esse aqui é igual a isso, que é igual a isso. Então, quando eu olho a parada assim, eu só consigo quebrar se o 2 for para todo mundo. Se ele não for para todo mundo, eu não posso quebrar. É o mesmo aqui com essa fatoração. Tá? Eu só posso cancelar o 4 menos x ao quadrado se aparecer aqui e aqui. Tá? E aqui. E daí eu posso cancelar um daqui com um daqui. Beleza, que seria equivalente a eu colocar em evidência. Sacou? Seria equivalente a eu colocar em evidência. Aí eu estou multiplicando, dividindo pela mesma coisa, aí eu posso cancelar. Aí faz sentido. Sempre que vocês tiverem dúvidas com funções, faz para número. Vê se faz sentido. Tá? Então, não é só chegar e cancelar um daqui. Não, eu estou numa soma aqui em cima. Tem que ajustar para todo mundo. Tem que ser nessa parcela da soma e nessa parcela da soma. De novo, por quê? Porque seria equivalente a colocar em evidência. Tá? Aí sim eu posso chegar e cancelar. Se não, não. Tá? Que foi exatamente o que eu tentei fazer no começo, né? Eu tentei olhar aqui o que era esse produto, para ver se aparecia um 4 menos x ao quadrado, para ver se eu cancelava. Não apareceu, aí eu falei, bom, então
Bora juntar todo mundo. Tá joia? Tamo bem? Então, tá joia. É só pensar com número, tá? Tá com dificuldade com função, volta para número. Então, ponto crítico, ok. Próximo passo. Próximo passo. Crescimento e decrescimento. E aí eu ganho de presente máximo e mínimo. E daí eu ganho de presente máximos e mínimos. Alright. Alright. Como é que eu estudo crescimento e decrescimento? É estudar o sinal da primeira derivada, certo? Vamos olhar para a primeira derivada. Aqui embaixo está ao quadrado. Qualquer coisa ao quadrado vai ter sempre sinal positivo, não é? Então, o sinal positivo não altera no sinal do quociente, concordam comigo? Porque qualquer coisa com vezes um sinal positivo continua com esse mesmo sinal. Por exemplo, menos vezes mais é menos, então prevalece esse primeiro. Mais vezes mais é mais, prevalece esse sinal do primeiro. Então, o sinal, quando a potência é par, não altera o sinal em questão, tá bom? Então, esse camarada aqui não interfere em nada. Quem que interfere no sinal? Só o camarada lá de cima. Se a potência aqui embaixo fosse ímpar, ia alterar o sinal. Tá? Se a potência, porque uma coisa negativa a uma potência ímpar é negativo. Uma coisa negativa a uma potência ímpar, uma coisa positiva a uma potência ímpar é positiva. Percebe que altera? Esse camarada aqui alteraria no sinal, se fosse potência ímpar, tá? Ok, potência par não altera. Então, para estudar o sinal da derivada, é suficiente estudar o sinal do camarada de cima. Então, eu venho naquela minha retinha clássica, coloco a função que eu preciso estudar, que é 16x. Nessa retinha, eu coloco todo mundo que não está no domínio e os pontos críticos. Por que eu vou colocar todo mundo que não está no domínio? Aqui eu vou achar o crescimento e decrescimento da função, certo? Para ponto que não está no domínio, eu não preciso estudar crescimento e decrescimento de função. Concordam comigo? Ele não está no domínio. Não faz sentido estudar crescimento e decrescimento de função para pontos que não estão no domínio. Tá? Então, eu venho nessa retinha, pego todo mundo que está fora do domínio e tiro. Menos 2 eu tiro, e 2 eu tiro. E aí, quem que eu vou analisar também? Eu vou analisar quem é ponto crítico. Então, vem aqui e boto o ponto crítico, e para mim ele é importante. Ok? Então, ok. Bom, se eu tenho, quando eu achar o sinal dessa função aí, eu acho o sinal da função derivada e, portanto, eu concluo sobre a função. Em todas essas setinhas tem que ser a mesma coisa, né? Menos 2, 0, 0. 2 e 2. Ok? Então, agora vamos estudar o sinal. Bora lá. Para 16x, sempre que o valor for positivo, é positivo, né? Então, se o valor estiver à direita do zero, é positivo, e se estiver à esquerda do zero, é negativo. Então, a função derivada vai ter exatamente esse sinal, né? Concorda comigo? Então, aqui vai ser menos, aqui vai ser menos, aqui vai ser mais, aqui vai ser mais.
Se a função derivada tem sinal positivo, a função f é crescente. Se a função derivada tem sinal positivo, a função f é... Vamos falando. Se a função derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. Se a função derivada tem sinal negativo, a função f é decrescente. Qual que é a conclusão? X igual a zero é ponto de mínimo local. Ok? Acontece alguma coisa com menos 2? Não, porque ele está fora do domínio. Acontece alguma coisa com 2? Não, porque ele está fora do domínio. Então, bora escrever esse crescimento e decrescimento? Bora. Então, a f cresce onde? Ela vem crescendo de 0 aberto até 2. E depois de 2 até para todo sempre, né? De novo, por que a gente tirou o 2 nessa retinha? Se o 2 não tivesse nessa retinha, eu ia falar que a função cresce de 0 para todo sempre. Mas o 2 não está no domínio. A união desses conjuntos é diferente do conjunto de 0 até mais infinito, certo? Nesse aqui eu tirei o ponto 2. Concordam comigo? Sim? Sim. A função decresce onde? Ela vem decrescendo de todo sempre até menos 2 e depois de menos 2 até 0. Okay? Menos 2 não está no domínio, então está tudo certo. Sucesso, sucesso. Quem é ponto de máximo ou de mínimo? Ponto de mínimo é o 0. Perfeito? Perfeito. O que mais? O que mais? O que eu faço agora? Segunda derivada. Por quê? Porque a primeira derivada já deu tudo de informação que eu precisava, né? Agora vamos derivar a função derivada. Tem que derivar este quociente, né? Derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo, regrinha da cadeia, dá o tombo, subtrai 1 no expoente, certo? Vezes a derivada da função ainda lá de dentro. Isso é um bom exercício para a prova, né? Acho que já, se não caiu, caiu variações. Sobre quem? O camarada de baixo ao quadrado. Ok. Agora aqui sim, né? Aqui eu tenho um 4 menos x ao quadrado. Aqui eu tenho um 4 menos x ao quadrado. E aqui eu tenho um 4 menos x ao quadrado. Aqui sim eu consigo cancelar. Tá? Porque esse cancelamento significaria que eu estou colocando em evidência. Então, eu colocaria em evidência lá em cima para eu poder cancelar. Vamos com números? 2 vezes 3 mais 2 vezes 5 sobre 4. Ok? Aqui tem um 2, aqui tem um 2 e aqui tem um 2 pelo menos também, não tem? Então, isso aqui eu poderia colocar lá em cima o 2 em evidência, sobrando 3 mais 5. Aqui embaixo eu consigo colocar um 2 vezes 2, né? Consigo fatorar o 4 também. E aí sim, eu estou multiplicando e dividindo por 2, isso é 1. Tá? Aí lá em cima sobra 3 mais 5 sobre esse 2.
bem? Não é isso que nós vamos fazer? É isso. Quem é o papel do 2 está fazendo aqui? 4 menos x ao quadrado. Tem um 4 menos x ao quadrado aqui, tem um 4 menos x ao quadrado aqui e tem um 4 menos x ao quadrado aqui. Tá bem? Então, eu vou cancelar um aqui, sobra 3, um de cá e um de cá. Opa! Aí eu vou tentar ajustar para ver se tem mais alguma coisa que eu posso cancelar, tá bom? Bom, aparentemente não, né? Aparentemente não. Então, vamos ver o que sobra lá no meu numerador. Lá no numerador sobra 16 vezes 4 menos 16x ao quadrado. Aqui, menos com menos vai dar mais, vai ter um x ao quadrado aqui, ok? 16 vezes 4 também, né? Sobrou um x ao quadrado, ok? Ok, dá para dar uma arrumada, né? Em x ao quadrado eu tenho 4 menos 1, x ao quadrado com 16, certo? Ok? Mais 16 vezes 4. Tá bom. 16 vezes 3x ao quadrado com 16 vezes 4. Tá bom. Lá em cima fica 16, que multiplica 3x ao quadrado. Ok? Mais 4. People, aqui é a conta do jeito que vocês preferem, tá? Eu detesto ficar fazendo produtinho. Então, é o jeito que vocês preferem. Tem conta errada aqui? Vocês conseguiram identificar alguma conta errada? 16 vezes 4, menos 16 ao quadrado, mais 16 vezes 4, x ao quadrado. Tá certo. Em x ao quadrado eu tenho 4 menos 1, com 16, e 16 de cá. 16 em evidência, 3 com 4. Ok. Sucesso? Sucesso. Sobre o menino aqui ao cubo, né? Quem é o domínio dessa belezura? O mesmo da função, né? Próximo passo. Próximo passo. Se deriva, acha os pontos interessantes. Então, são os candidatos a pontos de inflexão. Como é que eu acho os candidatos, como é que eu acho os candidatos a ponto de inflexão? Pega a segunda derivada e igual a 0. Existe algum valor real tal que esse quociente seja igual a 0? Por que que não? Que eu estou somando, bom, um quociente é igual a 0 quando o numerador é igual a 0. Quando que o numerador é igual a 0? Quando 3x ao quadrado mais 4 for igual a 0. Existem raízes reais tais que isso aqui acontece? Não, né? Esse aqui é o mesmo problema se fosse x ao quadrado mais 1. Tem alguma coisa em x ao quadrado mais alguma coisa igual a 0, né? Certo? É o mesmo problema, tá? Não possui raízes reais. Então, tem candidato a ser ponto de inflexão? Não está tendo. Ok? Próximo. O 7, a gente vai estudar o sinal da segunda derivada para achar a concavidade e concluir se de fato tem ponto de inflexão ou não. Tá bom? Porque aquilo ali é candidato. Candidato não está tendo. Mas não tem mesmo ponto de inflexão? Como é que a gente faz isso? Estuda o sinal da segunda derivada. Como é que a gente estuda o sinal da segunda derivada? Aqui em cima
Tem coisa a quadrado somando. Aqui em cima, alguma vez na vida, vai ser menor que zero? Não, né? Então, esse camarada aqui nunca vai interferir no sinal da segunda derivada. Vai ser sempre positivo para qualquer x. Então, o único camarada que interfere é esse camarada aqui embaixo, não é isso? Sim? Sim. Então, bora lá. Bom, a gente pode analisar tanto em retinha, como a gente faz aqui, ou a gente já pode fazer direto. Vocês querem fazer direto? Pode fazer direto? Ou a retinha? Retinha. Então, vamos pela retinha. Como é que seria pela retinha? Pega o camarada que eu quero estudar o sinal, ok? E aí você pega o sinal da... Isso. Pode ser só esse camarada aqui. Ok. Aí vem o sinal da segunda derivada e o da função. Quais são os pontinhos que a gente vai colocar aqui? Os pontos, claro, que estão fora do domínio e os candidatos a serem pontos de inflexão. Tem candidato a ser ponto de inflexão? Não. Então, só quem está fora do domínio. Bom, mas esse camarada aqui, tá certo. Vem comigo. Aí. Quando que 4 menos x ao quadrado é positivo? Por exemplo, para x igual a 1, para x igual a 1 ou x igual a 0, que está aqui no meio, né? Para x igual a 0, 4 ao cubo é positivo, não é? X igual a 0, então aqui é positivo. Para x maior do que 2, tipo 3, para x igual a 3, isso aqui vai ser 4 menos 9, negativo. Negativo ao cubo, negativo. Negativo ao cubo, negativo? Sim? Então, sim. Menos, por exemplo, vamos pegar menos 3. Quando o 4 menos 3 ao quadrado dá 9. Então, 4 menos 9 dá menos 5, que é negativo. Menos 5 ao cubo é negativo. Ok? Sim? Valor negativo ao cubo mantém valor negativo. Tá bom. Então, isso aqui quer dizer que lá na função segunda derivada aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é negativo. Se a segunda derivada tem sinal negativo, a concavidade da função é para baixo. Se a segunda derivada tem sinal positivo, a concavidade da função é para... Se a segunda derivada tem sinal negativo, a concavidade da função é para... Professora, mudou de concavidade em menos 2 e mudou de concavidade em 2. Eles não seriam pontos de inflexão? Não, por quê? Porque eles não são pontos do domínio. Pontos de inflexão têm que ser pontos do domínio. Mesmo que a concavidade da função mude neles, eles não são pontos do domínio. Estamos bem? Então, tá bom. Então, a F é... Estou pensando aqui como é que eu vou organizar. Nossa, gente. Alguém sabe quem que é o duende que rouba o tempo das nossas aulas? Porque só pode ser um duende, que não tem base. Tem base. Então, vamos lá. A F é côncava para cima. Para cima onde? De menos 2 até 2. E a F é côncava para baixo. Vem côncava para baixo, de menos infinito até menos 2. E depois passa a ser côncava para baixo, de 2 até mais infinito. Sucesso? Sucesso.
Próximo passo, assíntotas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa banda aqui para a gente colocar só os resultados das assíntotas. A gente vai fazendo as assíntotas aqui, depois a gente apaga aqui e faz o gráfico aqui, pode ser? Que daí eu coleto todas as informações para lá. Então, beleza. Assíntotas verticais. Quem são os candidatos a serem assíntotas verticais? É x igual ao ponto que está fora do domínio, certo? Temos dois pontos que estão fora do domínio, não temos? X igual a menos 2 e x igual a 2. Concordam comigo? Sim? Então, vamos lá. Então, eu vou ter que olhar para x igual a menos 2, fazer minha análise para x igual a menos 2 e fazer a análise para x igual a 2. Tá? Então, qual é a análise? Limite de x tendendo a 2 pela direita e pela esquerda. 2 não, aqui no caso é menos, né? Menos 2. De quem? Da função. Quem é a função? 4 menos, ou mais, x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado. De cá e de cá. Pega a professora aqui. Se você botar menos 2 aqui, aqui embaixo vai para 0, certo? Okay. Se você coloca menos 2 aqui em cima vai para um número, não vai? Ok? Então, aqui embaixo está indo para 0. Ok? Com valores positivos ou negativos? Estou olhando para valores à direita de menos 2. Ou seja, tipo menos 1. Quando você coloca menos 1 aqui, menos 1 ao quadrado dá mais 1. 4 menos 1 é positivo. Então, está indo para 0 com valores positivos. E lá em cima está indo para um número. E esse número é sempre maior do que 0. No quociente, no limite, se em cima está indo para um número positivo e embaixo está indo para 0 com valores positivos, isso vai para onde? Mais infinito. Muito que bom. Próxima análise. Aqui embaixo está indo para 0, certo? Ok? Que está indo para 0, mas com valores positivos ou negativos? Vamos olhar. Estou olhando para valores à esquerda de menos 2, tipo menos 3. Tá? Quando eu boto x igual a menos 3 aqui, menos 3 ao quadrado dá 9. 4 menos 9 dá um número negativo. Se eu pego esse mesmo menos 3 e boto aqui, 4 mais 9 é um valor positivo. Ok? Então, em cima está indo para um número, e esse número é positivo. E embaixo está indo para 0 com valores negativos. No limite, isso aqui vai para onde? Menos infinito. Uma coisa que vai para 0, que é limitado pelo comportamento de uma coisa que é um número está bloqueando uma coisa que vai para 0 demais, isso explode, tá? Isso explode. Explodir é ir para mais ou menos infinito, que é o que a gente chama de limite divergir. Tá? Ele não vai para um número, ele diverge. Entendido isso? Qual que é a conclusão? X igual a menos 2 ao quê? Oxi. Why, people? O que você conclui com essas contas? O limite olhado para um número está divergindo, então esse número ele vai ser, esse número não, essa reta, né? Vai ser o quê?
Vai ser a assíntota vertical. Putz! Quase que eu soltei um troço. Vamos para o próximo. Tendendo a 2 pela direita, x tendendo a 2 pela esquerda da função. 4 mais x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado, 4 mais x ao quadrado, 4 menos x ao quadrado. Mesma coisa, né? Valores à direita, tipo mais 3. Quando você coloca mais 3 aqui, isso daqui vai para zero. Com valores o quê? Negativos. Quando você coloca mais 3 aqui, é um número positivo. Número positivo sobre algo que vai para zero com valores negativos, isso aqui vai para menos infinito. Aqui também, quando você colocar x igual a 2 aqui, vai para zero. Mas vai para zero com valores positivos ou negativos? Se eu estou olhando à esquerda de 2, é tipo 1. Se você coloca 4 menos 1, é positivo. Então, vai para zero com valores positivos. Aqui em cima vai sempre para um número positivo. Número positivo sobre algo que vai para zero positivamente, vai para mais infinito. Qual que é a conclusão? X igual a 2 é o quê? Assíntota vertical também. Então, as assíntotas verticais, a gente vai ter duas. X igual a 2 e x igual a menos 2. Assíntotas horizontais. As assíntotas horizontais, se existirem, vai ter que existir esse limite de quando x vai para mais infinito e quando x vai para menos infinito. Ou seja, tem que ir para um número, tá? Da função. Ok? Quando eu colocar menos ou mais infinito, tanto em cima quanto embaixo, isso aqui tá dando para um quociente mais ou menos infinito, certo? Isso é uma indeterminação. Resolvemos indeterminação como? L'Hopital. Deriva em riba, deriva em barro. Limite de x tendendo a mais infinito. Derivada de 4 mais x ao quadrado. 2x, aqui embaixo, menos 2x, ok? Já dá para simplificar, não precisa nem passar limite nenhum, isso aqui vai para menos 1. Esse camarada aqui é a mesma coisa, certo? Vai para menos 1. Qual que é a conclusão? Y igual a menos 1 é assíntota horizontal. As assíntota horizontal aqui, eu só tenho uma. Y igual a menos 1. Assíntotas oblíquas. Poxa vida. Para ter assíntota oblíqua, eu tenho que olhar para o quociente da função por x, né? Então, eu tenho que olhar para x indo para mais ou menos infinito. Da função, que é 4 mais x ao quadrado, sobre 4 menos x ao quadrado, vezes x, né? É isso. Bom, quando eu coloco mais ou menos infinito, isso aqui explode, então tem que derivar. Isso aqui vai para onde? Limite de mais ou menos infinito. Lá em cima vai para 2x. Aqui embaixo vai para 4 menos x ao cubo, fica 3x ao quadrado. Ok? De novo, deriva de novo, porque está indo para mais ou menos infinito também no quociente. Os monitores aqui depois vocês vão poder ajudar os meninos. Em cima dá 2, embaixo vai ser menos 6x. Ok? Agora, isso aqui está indo para um número que é positivo, aqui embaixo está indo para, está explodindo, né? Está indo para mais ou menos infinito. Um número sobre algo que explode vai para onde? 0. Certo? Então, o coeficiente angular da reta oblíqua é 0. O que significa o coeficiente angular ser 0?
Quer dizer que a assíntota oblíqua coincide com a assíntota horizontal, não é isso? Ok? Então, não tem assíntota oblíqua. A única assíntota que vai ter é a horizontal. Então, são só essas assíntotas. Se acabou-se. Bora fazer o gráfico? People, beijos e abraços. Desculpem extrapolar o tempo. Qualquer coisa a gente pode fazer, pode juntar todas essas informações na aula. Fiquem bem, se cuidem. Até semana que vem.